Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Irmão Rick aqui mais uma vez, e esse vai ser o último vídeo da série, onde eu falo porque eu saí da Maranata. Ainda tem muitos outros assuntos aqui para tratar, mas eu decidi fazer esse último vídeo e falar sobre esses assuntos de forma bem rápida e resumida. Ainda tem a questão do clamor pelo sangue de Jesus. Uma vez mais, irmãos, no Novo Testamento não existe essa doutrina se desenvolveu dentro da Maranata. Então, se você está acostumado a clamar, não tem nada errado com isso, continue clamando, mas entenda que existem muitos outros irmãos que não têm esse costume e que a oração deles sobe sim ao Pai, os irmãos da Assembleia, os irmãos da Batista, os irmãos espalhados pelo mundo que oram ao Senhor, que não tem essa doutrina de clamor pelo sangue de Jesus, e a oração deles sobe sim ao Pai. Então, clamar ou não clamar, não importa, o Senhor recebe da mesma maneira. Revelação da palavra. Meus irmãos, a palavra ela já foi revelada. A palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, essa questão de revelação da palavra e entender o que um texto está dizendo, é muito mais simples você ler as escrituras e começar a se dedicar a elas e você começar a entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, quando lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre o povo, qual que foi a revelação da palavra ali? O irmão Pedro, ele ali pelo Espírito Santo, ele começa a olhar para o Antigo Testamento, que era a sombra das coisas que haveriam de vir. Ele se levanta ali e fala, olha, esses homens não estão bêbados, como algum de vós pensais. Mas isso é uma profecia que está se cumprindo. Então isso é a revelação da palavra, né? Essa coisa de ter um significado escondido no texto bíblico, isso é uma coisa também que tem muito a ver com o gnosticismo, né? Que é uma coisa que está desde o primeiro século, um conhecimento secreto das Escrituras. E a palavra ela é muito simples. E o que você deve entender das Escrituras, a revelação que você deve alcançar das Escrituras, é muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se cada um for alcançando revelação das Escrituras, vai acontecer o que sempre acontece. Um vai, abre uma religião nova. O outro sai, outra religião nova se abre. E isso vai sempre dividindo o povo de Deus. Então a palavra ela é muito simples. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Amai Deus sobre todas as coisas. Amai os teus inimigos. Orai pelos aqueles que vos perseguem. Oração, jejum, louvor. Tudo isso está na palavra e ele é muito simples. Não precisa de nenhuma revelação especial. Qualquer pessoa, como os bereanos, que liam as Escrituras e investigavam as Escrituras, pode alcançar o entendimento delas. Dízimo. Não existe dízimo no Novo Testamento. É algo adaptado, é algo trazido do Antigo Testamento. E o contexto do dízimo do Antigo Testamento é que existia, né, uma sociedade, uma das tribos não trabalhava e esse dinheiro, esse dízimo, né, que não era dinheiro, eram ofertas que eram trazidas do campo, dos animais, eles eram passados por essa tribo porque ela tinha um trabalho ali sacerdotal, ela tinha um trabalho de cuidar das coisas espirituais, das coisas do templo. Então, o dízimo nos nossos dias não faz o menor sentido. Se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou tratar depois de um vídeo específico sobre essa questão do dízimo, e na verdade no Novo Testamento se tratam apenas de ofertas. E essas ofertas tinham uma única intenção: ajudar os irmãos que estavam passando por necessidade. Não existia construir prédios maravilhosos, não construía pagar salário para as pessoas. Claro que, né, algumas situações ali, essas pessoas que trabalhavam de forma, né, full time, ou seja, o tempo todo pela aquele trabalho que estava sendo feito, eles eram sustentados por isso, mas não como nós vemos em nossos dias. Então, o dízimo é uma coisa que deve ficar lá no Antigo Testamento. Questão de usos e costumes também, o homem não pode usar bermuda, né, quando ele é diácono, é obreiro, agora ele só tem que andar de calça, não pode usar barba e só pode usar
só pode usar bigode, essas coisas que perecem pelo uso, não tem serventia. Parece ter alguma sabedoria, mas não tem serventia nenhuma, né? E tipo, se chegar alguém na igreja que, né, está uma mulher, por exemplo, chega de forma indecente, se trata com aquela mulher, olha, né, deixa um dia ou dois para ver se ela, né, se percebe o erro, né, e vê que as outras mulheres estão ali de uma forma decente. Se não, chama a pessoa e conversa. Então precisa de ter essas regras mosaicas, né, que tem muito na Maranata. E a coisa que mais me incomodou, a principal coisa que me fez sair da Maranata foi a questão do exclusivismo. Só tem vida aqui, não tem nada aí fora, né? E isso são coisas que são praticadas muito, por exemplo, pelos mormons, pelos testemunhas de Jeová, são religiões totalmente exclusivistas, né? Isso, mais uma vez, surge com o catolicismo. A palavra católico significa universal, então é a igreja que está sobre todo mundo. Fora daquilo ali não existe vida, né? Então a ideia do catolicismo é essa, o pessoal da Maranata também ali também tem essa ideia. Então se você está aí, não tem essa ideia, sabe? E existe vida fora da Maranata. Agora umas outras coisas que eu quero falar de forma geral. Tem dois tipos de pessoas que estão na Maranata. Tem umas pessoas que já não aguentam mais o sistema e que já não podem mais suportar tantas coisas ruins que tem ali, tantos, sabe, tantos desvios da palavra, tantas coisas que, sabe, são humanas, tanta mazela que existe ali, né? Esse é um tipo de pessoa. E tem outro tipo de pessoa que está ali, mas que tá tranquilo, tá servindo ao Senhor ali, tá participando, sabe, tá, sei lá, tá exercendo aquilo que o Senhor deu para ele ou para ela ali naquela denominação, tá multiplicando os seus talentos ali naquela denominação. Então vou tratar esses dois tipos agora. Se você não aguenta mais a Maranata, como eu não aguentava mais tantas coisas que aconteciam ali, tantos desvios da palavra, a vida fora da Maranata, sabe? A vida fora da Maranata. Tanto em outras denominações, né, menos exclusivistas e que se desviam menos da palavra de Deus, e que também você pode se reunir na sua casa, né? Como eu me reúno na minha casa, com minha família, com vários outros irmãos que vêm também visitar a gente. Então a vida fora da Maranata, sabe? A Maranata só surgiu simplesmente há 50 anos atrás e é só mais uma denominação, sabe? Ela não é a quarta pessoa da Trindade que somente através dela nós vamos conseguir a salvação, ou você vai conseguir a salvação. Então, tem vida do lado de fora e busque viver essa vida. Para você que está aí dentro da Maranata e também já tem um pouco assim de incômodo, mas ainda trabalha, ainda está ativo, trabalhe, irmãos. Visite os irmãos, né? Sempre vai nas visitas, tenha comunhão com os irmãos da igreja, sabe? O tempo que eu passei ali, principalmente na igreja de Resende, no Rio, foi um momento maravilhoso, de aquela comunhão, aquela alegria, a gente sempre estava junto, era muito, muito bom. Então é possível, né, em algumas circunstâncias, viver a igreja dentro da Maranata. Então continua aí, fica aí, né, até que o Senhor peça para você fazer outra coisa. Agora, para ambos, né, para ambos esses exemplos que eu citei, eu quero abrir umas escrituras aqui com vocês. Está no livro de Tiago, no capítulo 2, né, e está no versículo 19, diz bem assim: Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, irmãos, se você vai continuar aí na Maranata ou se você vai sair dela, entenda uma coisa, trabalhe, sabe? Nós fomos salvos pela graça de Deus, mas sem o nosso trabalho, sem multiplicar os talentos que o Senhor nos deu, sem trabalhar para o Senhor, não serve de nada. Porque crer em Deus, os demônios eles creem também. E eles não só creem, eles estremecem. Então, meus irmãos, depois que nós formos salvos, e se nós formos salvos, se nós nascermos de novo, nós precisamos entender, existe o trabalho para ser feito. E esse trabalho não se resume em ir numa igreja e voltar. Esse trabalho não se resume em fazer uma oração em casa.
Esse trabalho não se resume em simplesmente ler as Escrituras. Nós precisamos trabalhar para a salvação dos homens. Nós precisamos discipular pessoas. Nós não podemos simplesmente ser esses crentes modernos de ir para a igreja e voltar. Há muito mais coisa para ser feito. Há uma transformação interior para acontecer em nós, sabe? E tudo isso é trabalho. E isso vai estar ligado diretamente à nossa salvação. Se você vê, existem duas parábolas lá em Mateus 25. Uma parábola, ela fala, sabe de quê? Ela fala dos nossos talentos, que a gente deve multiplicar eles. O homem que foi para a terra distante deixou ali uns talentos, né? Deixou 5 com um, 2 com outro e 1 com outro. E quando ele voltou, ele queria que aqueles servos multiplicassem o seu talento, mas teve um ali que não multiplicou, que enterrou o seu talento. Então você pode enterrar o seu talento estando dentro da Maranata ou estando fora também. E isso é o que vai contar muito para a nossa salvação. Outra passagem também mais embaixo fala também, né, que o Senhor veio, estava diante de todas as nações e que ali, o que aconteceu? O Senhor veio para julgar e o Senhor lhe fez separação entre os bodes e as ovelhas. E sabe o que diferenciou um do outro? O trabalho, né? Porque o Senhor fala, olha, estive nu e vestiste-me, tive fome e me alimentaste, estive preso e foste ver-me. Ou seja, isso fala de um trabalho, sabe? E aí aqueles servos fiéis perguntam, mas Senhor, quando nós tivemos preso, tivemos com fome, quando nós fizemos essas coisas? Aí ele fala, todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos, fizeste a mim. Mas os outros não. Os outros não trabalhavam, só criam em Deus e não faziam nada além disso. Então, crer em Deus, até os demônios creem. Então, nós precisamos ser diferentes dos demônios. Então, meus irmãos, eu queria deixar, né, esse último vídeo aqui para vocês, terminando essa série, e dizer a mesma coisa que eu disse no primeiro vídeo. Esses vídeos não têm uma intenção de tirar você da Maranata, não é isso, mas que você desperte para o tanto de desvios que tem ali, e que a nossa regra de fé é simplesmente a palavra de Deus. Nenhuma dessas adições humanas e maus e que dividem o povo de Deus podem fazer nada por nós. A única coisa que pode fazer por nós, irmãos, é a palavra de Deus, porque ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então daqui para frente, vou continuar com meus vídeos, como eu já vinha fazendo. O assunto Maranata vai ser jogado de lado. Se você estava aqui por isso, pode sair daqui, porque daqui para frente já não vou falar mais em Maranata. Vou continuar fazendo, né, trazendo para esse canal o intuito dele, que é justamente o Abre as Escrituras. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Se esse vídeo te edificou, compartilhe com as pessoas. E é isso. Vou estar aqui para qualquer coisa. Se quiser entrar em contato comigo aqui, eu estou também. Amém? Para assistir os irmãos, para o que quer que seja. Então é isso, meus amados. Deus abençoe a todos e preparem-se, porque Jesus, ele virá.